Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre as metáforas zoológicas em Sándor Ferenczi. Pessoal, ao longo da obra do Ferenczi, ele vai usar várias metáforas zoológicas, e a gente vai ver aqui pelo menos 5 delas, a partir das quais o Ferenczi vai tentar pensar na relação, principalmente a relação traumática, entre a criança e seus pais, ou a criança e os adultos traumatizadores que cuidam dessa criança, que estão ali endereçando a criança, elementos muito traumáticos que ela não consegue traduzir. Vamos ver quais vão ser essas metáforas zoológicas e por que ele faz uso dessas metáforas zoológicas como material epistemológico, como estratégia epistemológica, e é isso que eu quero mostrar ao final do vídeo, que isso é uma estratégia epistemológica, isso não é do nada, isso não é só para ser mais didático, por assim dizer. Claro que tem esse objetivo, né? O Ferenczi é um autor muito didático, né? Ele escreve um texto muito claro, muito límpido, né? No sentido de ser didático, da transmissão, mas além desse aspecto epistemológico, eu acredito numa estratégia específica que eu vou chamar de epistemologia da ternura. Então eu queria que vocês ficassem até o final para entender o que é essa epistemologia da ternura que está, a meu ver, articulada ao uso dessas metáforas zoológicas presentes no texto ferenciano. A animalidade e psicanálise é uma relação que se estabelece ao longo de toda a obra psicanalítica, né, do Freud. Ele já começa pensando na animalidade em termos, por exemplo, como que os animais aparecem na histeria, as cobras, o cachorrinho da Ana Oh. Os animais estão presentes ali nos casos clínicos mais famosos, né, o homem dos ratos, o homem dos lobos, o cavalo do pequeno Hans. Então a animalidade está presente na obra inteira do Freud, do início ao fim, inclusive como metáforas epistemológicas também, né, os cavalos da paixão e o ego ali tentando conter os cavalos, etc. Em Ferenczi também, a animalidade está presente em vários momentos da obra dele. Por exemplo, quando ele fala do Arpad, o menininho de 5 anos, o pequeno homem galo, né? E também no Thalassa, um livro bem maluco, que ele vai falar da filogenética, da presença da animalidade na gente. Então, na obra do Ferenczi também a animalidade aparece de várias formas. O que me interessa nesse texto aqui que eu quero apresentar para vocês é as metáforas zoológicas para pensar no trauma. Então não vou abordar aqui nesse texto essas outras possibilidades, né, de pensar a animalidade em psicanálise, porque é um tema gigantesco, então a gente vai frisar mais nessas metáforas zoológicas trazidas pelo Ferenczi para pensar o traumático. Primeira metáfora, o adestramento do cavalo e a domesticação do sujeito. No texto O Adestramento de um Cavalo Selvagem, o Ferenczi vai descrever o adestramento de uma égua, a Xixa, que significava gatinha em húngaro, e essa égua vai ser domesticada pelo Ezer, József Ezer, um famoso domador, e ele vai descrever uma cena trazida do jornal mesmo, para fazer uma metáfora sobre a relação dos adultos com relação às crianças. Ou seja, ele pega uma cena terrível de adestramento, no qual esse Ezer, né, ele usa um tom muito agressivo, cruel, e ao mesmo tempo um tom muito terno, muito carinhoso, de tal maneira a ir fazendo um jogo, né, entre a crueldade e a ternura, de tal maneira a adestrar e a submeter essa égua, a princípio selvagem, mas que vai sendo domesticada, submetida, assujeitada ao poder do domador. Ele está tomando esse texto, inclusive vai usar as expressões hipnose paterna, hipnose materna, para falar desse duplo movimento da crueldade, dureza, violência, hipnose paterna, e a ternura, o carinho, o cuidado, para falar da hipnose materna. Observem aqui que o termo ternura está do lado do adulto. Vai aparecer do lado do adulto. A gente vai falar agora mesmo no final, quando ele vai trazer a metáfora da confusão de linguagens, né, do passarinho e do fruto, de que a ternura vai estar do lado da criança, lá no texto de 32, 33. A ideia aqui é mostrar que a ternura está do lado do adulto e é uma ternura maligna, por assim dizer. Uma ternura violenta, uma ternura que sequestra
também o desejo, a autonomia da criança. Então, adestramento de um cavalo selvagem, primeira metáfora, que está dizendo claramente da violência dos adultos, uma violência traumatizante que submete a criança. Ela! A conclusão de Ferenczi é trágica e aponta para o cerne da parentalidade e da educação. Um ser humano submetido no decorrer de sua infância a tais excessos de ternura e de intimidação corre o risco de perder para sempre a capacidade de agir com independência. São essas crianças domesticadas que fornecem mais tarde os sujeitos sempre receptivos à sugestão. Então, essa perda da capacidade de autonomia era já um dos elementos que chamavam a atenção de Ferenczi nesse texto de 1913, no início da obra dele, portanto, no início da articulação dele com a psicanálise. Esse tema vai ser retomado em Psicanálise e Pedagogia, um tema muito importante para o Ferenczi porque ele está interessado no vetor de poder que vai do adulto à criança. Nesse texto, a metáfora zoológica do adestramento é uma metáfora que chama a atenção dele porque, claro, tudo que ele quer na relação do adulto com a criança é algo que fuja ao estereótipo, a esse modelo do adestramento, da violência, da crueldade, qualquer método que roube da criança sua autonomia e independência. A mesma coisa na clínica. Ele quer evitar exatamente um método clínico, um método terapêutico que passe pela lógica da hipnose. Aqui, né, gente, assim, estou fazendo um estereótipo da hipnose, né? A gente sabe que os colegas da hipnoterapia são muito cuidadosos, né? A gente tem todo um campo da hipnoterapia que precisa ainda, né, ser estudado, ser articulado. Mas quando a psicanálise abandona a hipnose, é um pouco para sustentar esse modelo. Eu não quero nenhum risco, ou o menor risco possível, de um certo autoritarismo, uma lógica de que o analista sabe o tempo do paciente, sabe aquilo que o paciente deve abandonar, deve pensar, deve sentir. Não, quem vai fazer isso é o próprio paciente, e o analista tem que estabelecer um campo da ternura e do cuidado, a partir do qual a autonomia do paciente pode se estabelecer. A mesma lógica que os adultos devem fornecer. Vai fornecer um cuidado, uma articulação, para que a criança, a partir do tempo dela, possa desabrochar sua autonomia, sua independência, etc. Então vejam que o Ferenczi está estabelecendo uma correlação forte entre a cena do adulto com a criança com a cena clínica, analista analisando. Tá? Então é essa primeira metáfora dele, a metáfora do adestramento de um cavalo. Aqui, vejam, o campo do humano, né, o adestrador, é o lado do adulto, e a animalidade, né, o cavalo, a égua xixa, é o campo da criança. Então, primeiro momento, o humano ainda situado no campo da metáfora aqui como adulto, e a animalidade no campo da criança. A gente vai ver que isso aqui bagunça completamente nas outras metáforas. Segunda metáfora de Ferenczi, a autotomia. No texto fundamental dele, de 1926, o problema da afirmação do desprazer, Ferenczi ele vai abordar o psiquismo como um certo tipo de lógica fragmentadora. A ideia de que, diante do trauma, a gente pode se fragmentar. A ideia de fragmentação, cisão, clivagem, tudo isso sinônimo, tá, gente? Aqui no Ferenczi é uma maneira de se defender. Fragmentar-se, clivar-se, cindir-se. A ideia é que o organismo ele pode rejeitar partes de si mesmo que constituem para ele fontes de desprazer para salvar assim a sua própria vida. Entre parênteses, autotomia. Então é essa a ideia da autotomia, ou seja, partir-se em pedaços, que ele vai trazer como metáfora, mais uma vez, uma metáfora zoológica. Por quê? Porque alguns animais, a holotúria, alguns répteis como a lagartixa, pode perder um pedacinho do rabo, por exemplo, um pedacinho de si mesmo, de tal maneira a deixar lá para o seu inimigo, né, um outro animal, um pássaro, etc., para que esse outro animal coma ali o pedacinho do rabo e ela dê no pé. A mesma lógica do sistema traumático, uma adaptação autoplástica
Portanto, né, eu vou partir um pedaço de mim autoplástico, porque eu não posso fazer uma adaptação aloplástica, ou seja, eu não consigo mudar o ambiente. A criança é muito pequenininha, ela não consegue mudar o adulto agressor, ela não consegue fugir do poder do adulto agressor, então ela precisa fazer uma adaptação autoplástica à situação traumática. E qual que é essa adaptação autoplástica? A fragmentação, a cisão, a clivagem. Então a ideia é partir em pedaços, né, de tal maneira que eu não entre mais em contato com essa parte sofrida. É essa a ideia, né? Eu vou deixar lá uma parte sofrida, completamente inconsciente, e uma parte que está entendendo as coisas, mas não está sentindo mais nada. Então, é esse tipo de clivagem que a gente vai ver na obra do Ferenczi como um todo. Vejam que aqui na metáfora da autotomia, os polos na metáfora já são ambos, de maneira geral, animais. A gente está lidando com a animalidade dos dois lados. Então um animal feroz ataca e um animal em perigo se defende a partir da autotomia. Então a ideia aqui, só para deixar claro, né, que o Ferenczi não está necessariamente atrelando nessas metáforas a criança à animalidade ou o adulto à animalidade. Queria só fazer essa observação importante porque esses polos, né, vão se articulando de maneiras diferentes ao longo dessas metáforas. Na terceira metáfora, a metáfora da medusa, e atenção, não é a medusa aqui com as cobras, né, de cabelo, que também é uma metáfora zoológica de alguma forma, né, mas é a medusa água-viva, né, que vai aparecer nos mares, etc. Ele vai falar de uma medusa meio mágica, na verdade, uma metáfora zoológica meio mágica, na qual ele vai falar da resistência passiva que as crianças traumatizadas podem desenvolver diante do adulto agressor. Eu leio essa passagem porque ela é muito bonita. Contavam-se pequenas histórias em que algum animal perigoso tenta destruir com os dentes e as garras uma medusa, mas não a consegue dominar, porque a medusa esquiva-se a todos os golpes e a todas as mordidas, graças à sua maleabilidade, para retomar em seguida sua forma esférica. Essa história pode ser interpretada de duas maneiras. Por um lado, exprime a resistência passiva que o paciente opõe às agressões do mundo externo, e por outro, representa a clivagem da pessoa numa parte sensível, brutalmente destruída, e uma outra parte que, de certo modo, sabe tudo, mas nada sente. Então, essa passagem está ali em Análise de Criança com Adultos, um texto muito importante para a gente. Ferenczi está mostrando quais são os grandes efeitos, né, da clivagem, da cisão, da fragmentação. Uma parte que, de alguma forma, é sensível, brutalmente destruída, que eu acho que fica completamente clivada, inconsciente, e outra parte que sabe tudo, mas nada sente, que vai, a meu ver, constituir aquilo que o Winnicott vai chamar de falso self. Então a parte que sabe tudo e nada sente é o bebê sábio, né? É o bebê erudito, é o sujeito que dá conta de tudo, no sentido de, quando o pai vem espancar, diz claramente, pode bater, eu não estou sentindo nada mesmo, né? Pode vir, não vou sentir mais nada. Então é essa a ideia que está aparecendo aqui nesse texto duríssimo do Ferenczi, chamado Análise de Criança com Adultos, e a medusa aparece como uma metáfora que vai dar conta de todos esses ataques sem sentir mais nada, né? Ela volta, por assim dizer, à sua forma normal, apesar de estar sendo constantemente agredida. Então, metáfora muito, muito forte, né, de um ataque do adulto frente à criança e a criança ali meio que brutalmente violada, agredida, mas sem sentir mais nada, né? Ela diz, né, pode bater, eu não sinto mais nada, porque ela conseguiu fazer uma fragmentação que a salvou por enquanto. Então, metáfora muito poderosa aqui do Ferenczi, que traduz exatamente um certo tipo de terrorismo do sofrimento, né? A expressão é dele, né? Uma demanda absurda, né? Que o adulto vai impor a essa criança, né? Muito maior do que ela dá conta de traduzir, de metabolizar. Então, essa metáfora, mais uma vez, traz nos dois campos, né? A animalidade, tanto do adulto
quanto da criança. Eu estou insistindo nisso, gente, assim, porque a gente não pode tomar essas metáforas da animalidade com um certo tipo de preconceito que eu acho que existia no Freud quando ele falava do homem como o lobo do homem e associar essa animalidade à agressividade, né? Assim, essa associação forte entre agressividade e animalidade, como se a agressividade humana, a violência humana fosse animalesca, fosse algo biológico. Ao contrário, aqui no Ferenczi a gente já tem muitos elementos para ir articulando essa lógica da nossa violência, não a animalidade, mas aquilo que é propriamente humano, aquilo que é propriamente sexual. A gente é capaz de sadismo, de uma violência muito além da agressividade instintiva. Bater numa criança, humilhar uma criança, fazer esse tipo de abuso em direção à criança, está muito além do campo instintivo. Isso faz parte do campo pulsional, isso faz parte do nosso campo sexual. Então, essas metáforas são metáforas que apontam não para o caráter biológico da nossa violência, mas para o caráter pulsional, sexual, extremamente humano, demasiadamente humano da nossa violência. Então, é só ter esse cuidado para a gente não ser levado, né, pela metáfora zoológica a uma concepção preconceituosa que perpassa todo o século XIX, todo o século XX, incluindo o pensamento de Freud, de que a violência humana ela é animalesca. Não. A violência humana é demasiadamente humana, ela é pulsional, ela é quase que uma exclusividade nossa. O sadismo, principalmente esse sadismo dirigido aos mais fracos, à criança, esse sadismo é particularmente humano. A quarta metáfora, a metáfora do pássaro e do fruto. Nessa metáfora mais famosa do Ferenczi, né, que vai aparecer no Confusão de Linguagens, o Ferenczi vai trazer uma metáfora zoológica, o adulto agressor como o pássaro, e a criança agora ela vai deixar o campo tanto humano quanto da animalidade, vai passar para uma metáfora botânica, ela vai se tornar um fruto que vai se amadurecer rápido demais. A metáfora é descrita da seguinte forma: pensa-se nos frutos que ficam maduros e saborosos depressa demais, quando o bico de um pássaro os fere, e na maturidade apressada do fruto bichado. Não só no nível emocional, mas também no nível intelectual. O choque pode fazer com que uma parte da pessoa amadureça subitamente. Então, a ideia aqui é que o adulto que vai, de alguma maneira, traumatizar a criança, principalmente no sentido sexual, amadurece a criança rápido demais. Mas não necessariamente apenas no sentido do abuso sexual, mas do abuso psicológico, o abuso moral, o abuso físico. E essa criança vai amadurecer rápido demais. Então, ela vai ser o bebê erudito, né? Ela vai se transformar num bebê sábio, que sabe de tudo, adultinho, que dá conta de todas as tarefinhas, mas ao mesmo tempo ela vai apodrecer. Esse amadurecimento não é, por assim dizer, um trauma progressivo. Tem esse aspecto, né, progressivo do trauma, a criança progride de alguma maneira, ela acaba aprendendo, acaba amadurecendo, mas eu acho que tem um aspecto muito violento aqui que faz com que a criança pare de brincar, que ela deixe de ser criança, que ela perca o tempo dela efetivo da sua autonomia, volte à submissão. Então a ideia é que, mais uma vez, está trazendo a submissão radical como sendo aquilo que a gente precisa evitar ao máximo, né? Nesse texto de Confusão de Linguagens, as linguagens a serem confundidas é a linguagem da ternura, que vai ser situada no campo da criança, e a linguagem da paixão, que vai ser situada no lado do adulto. A gente lembra, né, que no adestramento de um cavalo selvagem, a primeira metáfora que eu trouxe, a linguagem da ternura está do lado do adulto, inclusive como uma ternura maligna, num certo sentido, vista aí como hipnose materna. Aqui não, aqui em Confusão de Linguagens, a ternura está do lado da criança e é muito próxima, né? Na minha leitura, o John Bowlby vai chamar de apego, o Freud vai chamar de pulsão de autoconservação também. Então a ideia de autoconservação,
de apego, uma linguagem que está muito próximo, né, do biológico, do instintivo, a criança que está ali brincando, que está ali no campo do apego, no campo do autoconservativo, vai ser invadida pela paixão do adulto, que é, claro, a sexualidade infantil do adulto, né, o sadismo, a violência, a pulsão sexual, né? É essa paixão que invade e que destrói, amadurece, mas de forma a apodrecer a ternura da criança, que deveria ter sido preservada com mais calma, com mais carinho, com mais cuidado. Então, a ternura aqui está do lado da criança e as paixões do lado do adulto. Minha leitura, gente, assim, é que o Ferenc nunca vai deixar de, sabe, assim, essa ideia de ternura maligna, não. Tá? Esse termo, né, Zärtlichkeit, ternura, né, os gestos ternos, estão presentes na obra do Ferenc também como elementos que certamente podem traumatizar, que podem violar, né, essa independência, essa autonomia da criança, tá? Mas é só para deixar marcadinho aqui que o termo em si, né, Zärtlichkeit, vai aparecer também no sentido de uma ternura maligna lá no adestramento de um cavalo, e aqui vai aparecer do lado da criança como um campo quase neutro, biológico, ligado ao apego, ao autoconservativo, beleza? Então vamos ler de forma tensionada e crítica essa teoria, até para a gente começar a tentar definir mesmo o que é ternura, o que é isso, né, que está do lado da criança, e o que seria, né, essa ternura maligna, né, que eu estou chamando aqui de ternura maligna do lado do adulto, tá? A gente vai ler isso criticamente, né, de forma aberta, para tentar definir junto, né, uma teoria que está viva ainda para a gente estudar junto. A quinta metáfora, o pequeno pássaro e o falcão. Pessoal, nessa quinta metáfora, ela não está publicada na obra viva do Ferenc, né, na obra publicada de fato por ele, mas está no Diário Clínico, na entrada do dia 30 de julho de 1932. É uma metáfora trazida no contexto da análise da Alice Lowell. Muito interessante essa metáfora. A paciente, ela conta um sonho no qual ela está deitado num prado, né, assim, numa relva, e um touro a persegue e a viola. Então ela lembra, né, de um estupro, né, por conta de um touro, mas quando ela acorda, né, e leva esse sonho para análise, né, ela reclama com o Ferenc, né, assim, de que ela está se lembrando do sonho, mas não lembra muito dos eventos, né, traumáticos de fato, que obviamente estão conectados ao sonho. A partir dessa cena analítica, o Ferenc traz mais uma metáfora zoológica, cuja leitura aqui vale muito a pena pela lógica que ele vai trazer. Outros casos me ensinaram que pode haver momentos terrivelmente penosos em que se sente a vida ameaçada de forma tão pavorosa, e nós, mesmo tão frágeis e exaustos pelo combate, que se abandona à luta. De fato, abandonamo-nos. A título de analogia, refiro-me ao depoimento digno de fé de um amigo e caçador hindu. Ele viu um falcão atacar um pequeno pássaro. Este pôs-se a tremer à aproximação do predador e poucos segundos depois voou diretamente para o bico aberto do falcão e foi engolido. A expectativa de uma morte certa parece ser tão dolorosa que, em comparação, a morte real é um alívio. Então, a metáfora ainda nos convida a pensar no campo da fragmentação, mas aponta também para o suicídio, né, como uma solução frente ao sofrimento extremo, ao sofrimento traumático, né? Tirar a própria vida, né, se entregar, né, à boca do falcão é um alívio, obviamente imaginário, ao sofrimento que é agudo e crônico ao mesmo tempo dessa situação que a gente não consegue mais fugir. É insuportável ser esmagado, né, por uma força que nos domina. Diante dessa discrepância de força, né, uma das saídas é o suicídio, outra saída, né, é se entregar a esse adulto agressor, né? O Ferenc, claro, está pensando aqui na identificação com o agressor, né? Como que isso aparece de forma muito dura nas reflexões do Ferenc para pensar o traumático, né? A identificação com o agressor aqui é
se entregar a essa posição de objeto que o agressor te coloca. É se jogar na boca do falcão também, não apenas do ponto de vista do suicídio, mas também do ponto de vista de um certo suicídio da autonomia. Eu me coloco na posição de objeto que o agressor quer que eu fique. E isso é identificação com o agressor. Eu acho que essa dimensão da violência que um adulto exerce sobre a criança está muito bem descrita nessa metáfora zoológica. É uma metáfora semelhante, né? Vai aparecer em Reflexões sobre o Prazer da Passividade, é um fragmento do 24 de agosto de 1930, esse fragmento está no volume 4 da obra do A. Martins Fontes, e o Ferencz tinha esboçado essa metáfora já. Poderíamos citar aqui o exemplo de um pássaro fascinado pelo olhar da serpente ou pelas garras da águia e que, após breve resistência, precipita-se para sua presa. Então, ele já tinha esboçado aqui essa metáfora, né, que vai voltar junto à análise da Lowell, mas é a mesma lógica, né, assim, um animalzinho pequeno que vai se precipitar para o animal que é muito mais forte, muito mais violento que ele. E aqui nesse texto, em particular, nesse fragmento, né, ele vai tentar fazer a interpretação da seguinte maneira: é como se o pequeno animal admirasse a grandeza, a força do adversário, então ele está tendo um prazer estético, por assim dizer, e a partir desse prazer estético ele se entrega para o adversário, mas também, uma interpretação interessante, a sabedoria que ele supõe ser maior que a do adversário, que é bruto, ele tem uma grande satisfação a partir dessa sabedoria, né, em comparação com o seu adversário que é bruto, carente de inteligência. Então, de alguma forma, esse prazer na passividade está ligado a essa satisfação tanto estética, poxa, que força monumental, mas também num prazer com relação à inteligência da vítima. Eu sou muito mais inteligente, o outro é bruto, o outro é violento, né? O reconhecimento dessa agressividade primitiva, dessa brutalidade primitiva do outro, me dá um certo prazer ambíguo. Então, o Ferencz está quebrando a cabeça, aliás, né, durante a obra dele inteira, assim como Freud, né, para pensar o problema econômico do masoquismo, né? No caso dele, como ele está chamando aqui, o prazer da passividade, enfim, ele vai nomear isso ao longo da obra dele. Então, observem que nessa metáfora, mais uma vez, a animalidade está nos dois campos. O falcão e o pequeno pássaro, a serpente e o ratinho, enfim, a animalidade nos dois lados. Portanto, as linguagens aqui, em termos da ternura, da paixão, não se articulam necessariamente de uma maneira biológica. Ah, a ternura é mais biológica ou a paixão é mais biológica, etc. Não, a animalidade está presente dos dois lados. O que vai diferenciar, de fato, é o uso da força, do sexual. É para isso que o Ferencz está apontando. Então, mais uma metáfora interessante. Essa, em particular, vai ajudar a gente a pensar muito na identificação com o agressor, como que o sujeito agredido, ele fica preso a uma repetição que leva ele a um certo tipo de passividade reiterada. Essa ideia aqui dessa metáfora do pequeno pássaro que se dá a engolir pelo falcão. Eu disse a vocês que eu faria então uma leitura agora no final. Se vocês me acompanharam até aqui, então por favor se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem o que vocês acham, né, dessas metáforas. Vocês pensam em outras metáforas, né, no campo da animalidade para falar do traumático? Vem alguma outra metáfora para vocês? O que vocês acharam até aqui? Me digam aí nos comentários. Mas eu quero fazer uma interpretação geral aqui, né, assim, do que é esse método que o Ferencz está propondo usando essas metáforas. A primeira interpretação, como eu disse, eu vou chamar de uma epistemologia da ternura. O Ferencz está trazendo temas muito duros para a gente. Ele está falando de coisas muito insuportáveis, muito próximas do horror absoluto. Ele está falando do abuso sexual infantil, da violência contra a criança. Ele precisa de uma metáfora terna para dar conta de falar disso. E ele é terno com o leitor. E é isso que eu estou chamando de epistemologia da ternura. O Ferencz precisa usar metáforas que, de alguma maneira, tornem possível a metabolização, a simbolização teórica desses elementos que ele está vendo na clínica. Ele não está falando isso de maneira crua demais, claro que ele vai falar, óbvio, né, também de maneira crua, mas ele tenta, de alguma maneira, compor o texto teórico dele, a observação clínica que ele está trazendo,
com metáforas zoológicas que remetem, evidentemente, a toda a lógica do conto de fadas, de como que nós gostamos de ensinar às crianças os nossos temas difíceis, como a morte, como a sexualidade, o trabalho, o que são os bebês, de onde vêm os bebês. A gente, de maneira geral, usa historinhas usando bichos, usando a animalidade como metáfora para chegar na criança de uma maneira tranquila. Então a gente fala um pouquinho dos porquinhos, como que eles trabalhavam, quem que é o lobo mau, a gente fala do Pedro e o Lobo para falar da mentira, a gente fala da cigarra e da formiga, a gente vai usar metáforas infinitas, né, para falar de temas muito difíceis. Isso tem a ver com uma certa ternura epistemológica. Então essa é a minha primeira interpretação, é um gesto de ternura do próprio autor, Ferenczi, com relação ao seu leitor para trazer um tema que é muito difícil. A segunda interpretação, essa que eu já apontei na primeira, esses temas dizem respeito a elementos infantis muito arcaicos. Portanto, a lógica do conto de fadas presentes nessas metáforas, elas ajudam a gente a entender o caráter infantil do traumático. Então eu estou usando essas metáforas da animalidade porque é com relação aos perigos ligados ao infantil e à sexualidade infantil presentes na cena do trauma que eu estou tentando recuperar por meio dessas metáforas. Então eu vou fazer uma teoria ao modo de um conto de fadas, né, para falar disso. Então é um pouco para ser uma certa estratégia de chegar ao infantil de cada um de nós, eu vou usar essas metáforas, né, para tornar isso mais possível, ou seja, a compreensão desses aspectos muito violentos, mas faço isso de maneira terna. Então, são coisas muito articuladas aqui, as duas interpretações se articulam, né? Eu estou falando de uma ternura epistemológica, mas também estou falando da lógica do conto de fadas, porque eu estou apontando para elementos efetivamente insuportáveis do ponto de vista da simbolização, da metabolização, da compreensão, que ficam mais suportáveis, mais palatáveis se eu uso o conto de fadas, né, a lógica do conto de fadas, e as metáforas zoológicas é a nossa grande metodologia para isso desde a infância, né? A gente gosta de fazer dessa maneira com a criança porque a gente sente que é mais tranquilo, que é mais terno com a criança se a gente faz por essa via. Então, são essas as grandes metáforas zoológicas que aparecem na obra do Ferenczi. Eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aí o que vocês acharam. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e divulguem. Esse canal é parte de um projeto de extensão das minhas tarefas como professor de psicanálise na Universidade Federal de Minas Gerais, uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Então, façam esse vídeo circular. É super importante pra gente. Um abraço e até a próxima.